Hoje é sem muita enrolação, vamos para a parte 5 das Lost Mídias do YouTube brasileiro. Se você ainda não viu as outras partes, já separa um tempinho aí para fazer uma maratona, pois é uma das séries mais queridas aqui do canal. E sem mais delongas, bora pro tema. O primeiro caso que eu quero comentar está relacionado a uma figura que foi até bastante conhecida na internet por volta de 2006 até 2011, mais ou menos. Maurício Saldanha é um cinéfilo assumido que se destacou na época por fazer parte do time fixo do Rapadura Cast, que é o podcast do portal Cinema com Rapadura, e que inclusive existe até hoje, e também por conta do Cabine Celular, um projeto que ele criou para o YouTube e que hoje conta com muitos vídeos que se tornaram Lost Media. O conceito do Cabine Celular era muito original e diferente de tudo o que a gente conhece em relação à crítica de cinema. De maneira bem resumida, o Maurício Saldanha ia até uma sessão de cinema, e em muitos casos em cabines de imprensa, e assim que o filme acabava, ele gravava uma abertura dizendo: "Chegamos aos créditos de..." o nome do filme. Chegamos nos créditos de Avatar, edição especial. E aí ele dizia o nome do filme, e ali dentro da própria sala de cinema, ainda sentado em sua poltrona, ele fazia uma mini crítica do filme. Então vários vídeos dele tinham um pouco mais de 2 minutos de duração. Alguns acabavam ficando maiores, chegando a passar de 10 minutos, mas todos eles seguiam esse formato de ser gravado ainda dentro da sala de cinema e de maneira totalmente improvisada, sem roteiro e no calor do momento. As reviews do Cabine Celular eram interessantes principalmente pela figura do Mal Saldanha. Ele era um cara muito carismático e extremamente emotivo, então diversas críticas que ele apresentava eram acompanhadas de muita intensidade. Muito bom nada! Solta o gogó! Solta o verbo, abre este coração! Não pode ser! Muito bom é depois de ver Transformers. Uma coisa é tu achar que viu a imagem da santa na parede do teu quarto. Outra coisa é tu saber que tu viu Jesus. E se tu viu Jesus, é aleluia! Aquele é fantástico. Lembra daquela cena do Cardume? O Cardume... Levantando a direção. É, mas que peixes são aqueles? O tubarão que não quer comer peixe. A Dolly. Dory ou Dolly? Não sei nunca o nome dessa... Dory. Em certos momentos que Natalie Portman não está se transformando em um cisne negro, mas sim em uma estatueta do Oscar. Eu vi a estatueta do Oscar em forma de Natalie Portman. Era um trabalho muito único e diferente de tudo o que tinha em relação à crítica no YouTube. Alguns cinéfilos, inclusive, criticavam o trabalho dele por conta de uma falta de técnica e embasamento mais teórico em suas análises. O Mal Saldanha era um cara que basicamente vomitava sua emoção em relação aos filmes. Ele justificava sim o porquê que ele gostou, dava para entender o argumento que ele queria passar, mas de fato ele não era aquele especialista teórico e acadêmico de cinema. Ele era um cara simplesmente apaixonado, e era justamente isso que tornava ele tão diferente, sabe? Essa questão, inclusive, gerou uma treta épica entre o Mal Saldanha e o Pablo Vilaça, que é um dos críticos mais conhecidos do Brasil. Nessa treta, o Pablo Vilaça criticou vertiginosamente o trabalho do Mal Saldanha, chegando a chamar ele de câncer para a crítica cinematográfica. E o Mal Saldanha chegou a chamar o Pablo para um debate em live que durou mais de 1 hora falando sobre essa treta. Isso marcou a internet na época, pelo menos uma bolha da internet na época, e esse vídeo, felizmente, não é uma Lost Media. Ele ainda está disponível no YouTube e vale a pena dar uma assistida, porque eu sinceramente acho um pouco engraçada essa discussão que eles tiveram. Vale dizer que o Mal Saldanha já era velho de guerra na internet. Ele tinha bastante proximidade com o Rafinha Bastos lá no início dos anos 2000. E naquela época, antes mesmo de existir o YouTube ou
qualquer plataforma de vídeo consolidada na internet, o Rafinha Bastos basicamente inaugurou esse segmento de vídeos paródia no Brasil com o site Página do Rafinha. Aí nesse site ele publicava esses clipes que ele gravava de forma totalmente caseira e em vários desses clipes o Mal Saldanha está participando. Então dá pra achar no YouTube também e é bem engraçado ver o Mal Saldanha e o Rafinha Bastos lá no início de carreira fazendo essa palhaçada toda. Mas o Cabine Celular, infelizmente, conta com centenas de vídeos que se tornaram Lost Media. É muito importante pontuar que ele não lançava 1 ou 2 vídeos por semana. O Mal Saldanha tinha vídeos sobre basicamente todos os filmes que foram lançados no Brasil dentro desse período de mais ou menos 4 ou 5 anos. Durante todo esse tempo, ele seguiu esse ritmo, então era até divertido. Basicamente qualquer filme que foi lançado nessa época, se você procurasse Cabine Celular e o nome do filme, você encontrava. Eu não consegui encontrar, de fato, a data em que o Cabine Celular acabou, qual foi o último vídeo nesse formato clássico. Eu me lembro que chegou até a ter uma homenagem dos fãs, algo assim que os fãs mandaram pro Mal Saldanha e aí teve uma despedida, mas eu não me lembro exatamente quando isso aconteceu. E hoje, se a gente entra no canal do Mal Saldanha e filtramos pelos vídeos mais antigos, a gente vai conseguir encontrar alguns exemplos do Cabine Celular, mas esses exemplos nem arranham a superfície da quantidade de vídeos que ele produziu. Eu tô pra dizer que deve ter mais ou menos uns, 200 vídeos que se perderam. Ele também tinha um site para registrar o projeto do Cabine Celular. Eu tentei acessar pelo Wayback Machine, mas esse site não aparece de uma forma muito legal. Até dá para ver alguns comentários e alguns nomes de filmes que ele fez review, mas a visualização tá bem ruim e hoje o domínio está registrado para uma empresa de Brasília que faz conserto e manutenção de smartphones. Também vale dizer que o canal do Maurício Saldanha continuou depois do fim do Cabine Celular. Há diversos vídeos e reviews de filmes posterior a esse período. Há alguns documentários e projetos pessoais dele. Durante esse período, ele também tinha um podcast chamado That is Veg Bacon, que era um podcast focado em comentar os episódios da série Breaking Bad, e o Mal continua ativo nas redes sociais, mas sem nenhum projeto fixo como ele tinha antes. Eu confesso que fico um pouco triste, pois, apreciando ou não, ele era uma mente bem criativa e tinha uma personalidade muito única para esse segmento de cinefilia. Eu creio que alguns conteúdos estejam até arquivados, então é possível que eles voltem ao ar um dia. Com certeza vários deles estão apenas não listados pelo Mal Saldanha, mas a realidade é que centenas de vídeos do Cabine Celular infelizmente se perderam. Muitos inscritos me pediram para comentar sobre o triste caso do canal Culturas Insanas. O Culturas Insanas era um canal aqui do YouTube que tinha um público muito grande. Já havia passado de 1 milhão de inscritos e que trazia conteúdos relacionados a cinema, principalmente voltado para curiosidades e listas focadas em animações. Eu não era inscrito no canal dele, mas eu já assisti diversos conteúdos que ele produziu e eu posso afirmar que ele trabalhava bastante, dava pra ver que ele levava o projeto muito a sério. O proprietário do canal era o Mr. Teles e em determinado momento de sua carreira, ele sentiu que deveria passar o projeto pra frente. Ele até chegou a cogitar passar esse canal para um parceiro dele para que ele continuasse a manter o projeto no mesmo nível. Mas com o tempo, o Mr. Teles tomou a decisão de vender o canal, pois imaginem, né, pessoal? O canal era a principal fonte de renda dele, então simplesmente parar de uma hora para outra seria bem complicado. E um canal grande como Culturas Insanas, que também tinha um público engajado, vale bastante dinheiro no mercado. Então eu até achei a decisão dele compreensível. A partir daí,
ele encontrou um comprador e buscou utilizar uma plataforma Scroll para tentar assegurar que nenhum golpe seria cometido. O Scroll, nesse caso, seria o responsável por intermediar a negociação. É ele que recebe o acesso do canal antes do comprador e o pagamento do dinheiro antes do vendedor. E de fato é uma forma muito mais segura de proteger ambas as partes na negociação. Mas o que o Mr. Telles não contava é que o FDP que estava negociando com ele conseguiu ser ainda mais ardiloso em seu golpe. Gente, participar dessas negociações na internet é um perigo. Eu sinceramente não sei se eu teria coragem, pois realmente quem tá empenhado em aplicar golpe acaba encontrando o seu jeito, né? Esse comprador basicamente conseguiu se passar pela instituição financeira que faria a intermediação. E nisso o Mr. Telles acabou passando o acesso do canal para esse comprador. Esse comprador simplesmente sumiu, trocou o acesso do canal e deixou o Mr. Telles totalmente no prejuízo. Eu não consigo imaginar como eu me sentiria no lugar dele, principalmente se a gente considerar que foram mais de 600 vídeos publicados. Nesse processo, o canal acabou desaparecendo e com ele, muitos vídeos também se foram. O Mr. Telles está tentando recomeçar com um canal novo chamado Telles Show, então quem curtia o trabalho dele ou quem gosta desse tipo de conteúdo, pode passar lá para dar uma força e se inscrever. E amigos criadores, tomem muito cuidado com negociações na internet. Infelizmente tem muita gente de má fé por aí. Para finalizar, eu quero falar do canal Eduarda Castro, ou também conhecida como Duda Castro. Esse era um canal que utilizava o jogo The Sims para criar histórias animadas dos mais diferentes temas. Hoje pode até não parecer um conceito muito inovador, mas na época esse formato chamou bastante a atenção, tanto que algumas histórias criadas por ela acabaram viralizando. O principal exemplo é sem dúvidas o Gravidez na Adolescência, que na época passou de 1 milhão de visualizações. Eu não conhecia muito o canal da Duda, mas eu também já cheguei a ver um vídeo ou outro. Esse do Gravidez na Adolescência, eu lembro que chegou até mim e dava para notar que ela também se dedicava muito ao projeto, o que também acaba deixando a história ainda mais triste. Em 2022, Duda Castro passou um período sem postar nenhum vídeo novo, e depois de alguns meses, seu canal acabou sendo hackeado e utilizado como hub para transmitir episódios piratas do desenho Family Guy. Com o tempo, os vídeos que ainda restavam no canal acabaram sendo excluídos, depois eles mudaram o nome do canal, publicaram alguns conteúdos asiáticos aleatórios e o projeto simplesmente desapareceu de vez. Hoje é possível encontrar pouquíssimos fragmentos dos vídeos que ela produzia. A dona do canal também deletou o Instagram, então alguns cortes que foram postados lá também sumiram, e parece que esse cenário de perder acesso ao canal foi o que deixou ela desmotivada e abalada com a situação. Depois de vários meses, ela até tentou recomeçar no YouTube com um novo canal chamado QG da Clau. Ela publicou 2 vídeos que seguiam basicamente o mesmo formato do Eduarda Castro, mas já faz mais ou menos 1 ano que ela não atualiza ele. Essa é a 5ª parte do quadro de Lost Mídias do YouTube brasileiro, e sem dúvidas essa foi a parte que me deixou mais triste, pois são 3 casos de exemplos onde muito conteúdo acabou se perdendo. E desses 3 canais, apenas um tem ainda chances de ter seu conteúdo disponibilizado ao público de novo. Já os outros 2, o Culturas Insanas e o Eduarda Castro, infelizmente se perderam como lágrimas na chuva.